Olha só, é a terça dos talentos, está participando. Você vai aprender a fazer agora o moreno iluminado, onde a gente vai fazer em trabalho em fitas. É simples, é fácil. Eu vou ensinar de uma forma bem simples para que você consiga ter um bom resultado aí. É importante que você vai já seguir no canal, já curte aí e mais importante ainda que ative os sininhos para que toda terça-feira, às 20 horas de Brasília, você tenha acesso a esse conteúdo, tá? Que é 100% gratuito e espero que vocês gostem bastante. Pega um papel e uma caneta na mão para você já poder anotar, porque quando você toma nota você consegue um aprendizado muito rápido. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cabelinho aqui e mostrar o passo a passo de como faz, tanto na parte da montagem, descoloração, tonalização, que é muito importante, esfumado e finalização. Você vai aprender o passo a passo, vai ficar sensacional. Bom, a gente vai fazer o cabelo aqui da nossa amiga Luana, tá. Vamos fazer o cabelo da Luana, tá? O cabelo da Luana é a base 4. A Luana tem um excesso de alisamento na ponta, que deixa o cabelo um pouco mais estático. E aí essa técnica de fitagem vai casar perfeitamente para esse tipo de cabelo. Um e outro fiozinho branco na parte de cima, onde a gente vai esfumar e já esconder tudo isso. O próprio efeito de morena iluminada já vai dar um efeito bem bacana para esse tipo de trabalho. Nós vamos trabalhar com fitas bem largas na parte de trás, fazendo com que quando a gente projete esse cabelo para frente, a gente tenha esse efeito lá na frente, um efeito com mais marcação dessas mechas, o comprimento e ponta. E já aqui na frente nós vamos trabalhar diferente, nós vamos trabalhar com mechas fitas bem fininhas, fazendo com que espalhe mais esse efeito de cor e também dê esse degradê do escuro para o mais claro no comprimento e ponta, tá? Já fizemos o teste de mecha, usamos aqui um teste de mecha com 10 volumes, com a X e descolorante da Bracum, que é o que a gente usa. Inclusive aqui embaixo vai ter um link para que você possa acessar o site da Bracum. Eles entregam para o Brasil inteiro, tá? Aconselho super, ainda mais para esse tipo de cabelo com muita química, que você quer um clareamento um pouco mais suave, sem agredir demais. É um pó perfeito, tá? Nós vamos usar esse pó aqui, ó. Nós vamos usar o pó da Bracum, tá? Que é um pó fresh, abre 8 tons, já vem com plex e é dust free também, sensacional, vocês vão gostar muito. E no caso dela, nós decidimos usar 20 volumes, tá? É sempre comum e natural para esse tipo de cabelo e o tom que a gente vai fazer, usar 10 volumes sempre. Mas como tem um excesso de progressiva no comprimento e ponta, acabou atrapalhando um pouquinho o clareamento no teste e vocês vão ver, então a gente vai usar 20 volumes nesse cabelo aqui. A proporção é bem simples, tá? Vamos usar 1 para 2, então o que a gente usar de pó descolorante, vamos usar o dobro de OX e nós vamos preparar agora o nosso pó descolorante. Bom, agora a gente vai começar na divisão, tá? Bem simples. Aqui ela tem uma franja mais curta, então eu já separei essa franja dela aqui na frente. Nós vamos separar aqui de orelha a orelha. Quando eu falo de orelha a orelha, pessoal, você sempre imagina o seguinte, ó, aqui é uma orelha, aqui é outra. Então, é nesse ponto, ó, sempre nessa inserção de orelha a orelha. Mas eu vou começar aqui, ó, fazendo um zigue-zague nessa orelha a orelha, tá? Então nós vamos dividir essa mecha na parte da orelha, mas em zigue-zague, mais ou menos desse formato aqui, tá? Vou separar a parte da frontal aqui pra frente. Eu sempre gosto de usar esses clipes mais fininhos assim, que deixam um efeito mais delicado, sempre mais limpo aqui para cliente, eu acho mais elegante. Então eu sempre gosto de usar esse tipo de clipes mais fininho, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui e vamos fazer um painel traseiro, só um painel aqui na parte de trás, tá bom? Fiz meu zigue-zague aqui na parte da frontal e sempre lembrando que a gente vai trabalhar com fitas largas na parte de trás e fitas mais finas espalhadas na parte da frente. Bom, nessa parte de trás eu vou juntar aqui todo o meu cabelo e eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou trabalhar uma aqui na horizontal e vou trabalhar duas mechas na diagonal. Então, uma na horizontal, duas mechas na diagonal, ok? Bom, nós definimos sombra da seguinte forma, tá? Aquilo que a gente for colocar no papel vai se tornar luz e aquilo que a gente vai deixar vai ser nossa sombra, tá? Mas existe uma diferença entre sombra, profundidade e contraste. Eu vou ensinar para vocês agora. Quando você tem uma mecha e você faz isso daqui, ó, separa a parte de cima e solta a parte de baixo, então sempre quando eu tenho atrás ou embaixo o mais escuro, nós chamamos isso de sombra, tá? Então isso é sombra, aquilo que nós deixamos inteiro. Aquela fatia de mecha que nós deixamos inteiro na parte de baixo. Agora, quando eu quero um contraste, o contraste é quando eu tenho exatamente do lado, ó, eu tenho a mecha clara aqui e aqui está do lado é a minha mecha escura. Isso transforma isso em contraste, tá? E profundidade, quando eu tenho a mecha inteira aqui clara e eu desfio, fazendo com que essa sombra, essa profundidade, volte dentro da minha luz. Então, quando volta dentro, eu tenho profundidade, quando é do lado, eu tenho contraste, em
embaixo é sombra. Isso é bom para vocês entenderem agora o nosso processo, tá? Na primeira mecha eu não vou deixar sombra, eu vou simplesmente tirar uma fatia aqui do meio, ó, tá? Essa fatia do meio é só contraste e vou criar profundidade. Agora, profundidade eu vou criar bastante nesse cabelo para que a gente possa ter um efeito bem natural de raiz a comprimento e ponta, tá? Vamos colocar o nosso produto aqui, ó, o nosso pó descolorante, tá? Pó descolorante da Bracum, com 20 volumes. E se você quiser aprender, quiser entender mais e ter no seu salão, é bem simples, eles entregam para todo o Brasil, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, vou continuar fazendo isso, a primeira mecha tirando somente um contraste e criando bastante profundidade, tá? Então eu desfio bastante, criando bastante profundidade, mas a aplicação eu coloco desde a raiz, por dois motivos, tá? Por mais que eu queira uma raiz natural, eu vou ter aqui nessa parte um pouco mais de profundidade, mas eu vou ter também as mechas vindo da raiz. Quanto mais próxima a raiz, mais profundidade, vai ter mais cabelos novos, vai voltar dando um degradê pra gente, e essa mechinha que vai estar bem fininha, próxima à raiz, vai também quebrar esse efeito tão escuro da raiz natural dela, tá bom? Que vai trazer pra gente ainda mais uma transição ainda mais suave. Mesma coisa, tiro uma fitinha do meio, ó, e desfio até próxima à raiz, e a aplicação é desde a raiz. Bom, eu fiz uma mecha na horizontal, duas na diagonal, e agora a gente vai continuar nesse mesmo desenho, ó. Tiro uma na horizontal, de uma linha reta, e duas na diagonal, tá? Até onde eu tenha essa horizontal aqui ainda larga. Daqui a pouco essa horizontal vai ficar tão fininha que nós vamos tirar só na diagonal e depois só na horizontal. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver bem exatamente como é isso. Na segunda mecha em diante, eu já vou pegar uma mecha um pouco mais grossa, tá? Então você pode anotar aí. Já vamos pegar uma mecha um pouco mais grossa, porque na segunda mecha em diante, eu não vou deixar somente contraste e profundidade. Nós vamos trazer também sombra. Então, essa sombra possibilita que nossa mecha seja mais larga. Então, aqui eu vou tirar a sombra, e a sombra sempre fininha em transparência. E aqui eu vou tirar uma mecha, criando duas fatias, e vou fazer igual eu fiz a primeira mecha. Se você tiver um pouco de dificuldade em desfiar, eu aconselho você fazer o desfiado por escala, né? São 3 escalas. 1, 2, 3. Primeiro você vai limpar, fazendo a primeira escala. A segunda, por cima do desfiado, você encosta e limpa. A terceira, por cima do desfiado, no terceiro andar, você encosta e limpa. Então, quando você tiver um desfiado no qual você consegue transparecer a visão sobre ele, ou seja, a gente chama de mecha em transparência. E o que é isso? Uma mecha em transparência é aquela que você transparece a visão sobre ela. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma mecha em bloqueio, porque ela bloqueia a minha visão. Quando eu acabo de fazer o meu trabalho, deixando primeiro uma sombra, depois criando um contraste, e só depois do contraste eu crio minha profundidade, ó. Quando eu acabo de desfiar, eu tenho aqui um processo de mecha em transparência, ó, que transparece a sua visão. Tá bom? Vamos continuar fazendo esse trabalho aqui até eu conseguir chegar nessa mecha de cima com um efeito ainda mais diagonal. Vocês vão perceber agora, ó. Eu vou tirar aqui uma sombra. A partir dessa sombra eu tiro um contraste no meio, deixando fitas largas, tá bom? Aqui na parte de trás são fitas largas. Desfio trazendo profundidade e aplico minhas mechas desde a raiz, tá bom? Bom, nós temos a Academia Princípios da Cor, que é a maior academia de colorimetria online do mundo. E essa academia, nós ensinamos todos esses princípios, que fica fácil de você entender. Aqui a gente tem o princípio onde sombra não é só sombra, tá? Nós temos sombra, profundidade e também contraste, onde fica fácil de você entender o processo e entender o resultado que fica, o que foi feito para dar aquele resultado. Então você pode criar novas técnicas a partir do entendimento dos princípios, tá? Essa academia a gente abre vagas esporadicamente, tá? São 5 vagas, abre vagas 5 vezes por ano, e você tem que ficar ligado, porque nas próximas datas a gente vai abrir vaga no próximo mês que vem para essa academia, e já fica ligado aí que a gente vai anunciar o evento para vocês, tá bom? Bom, vamos continuar aqui trabalhando com essas mechas, e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Percebe que aqui ainda está largo? Enquanto está largo aqui, a horizontal, você vai continuar tirando mechas da horizontal, ó. Horizontal, diagonal e diagonal de novo, ok?
Aqui eu já tenho uma mecha muito fina, que é o que vocês vão perceber ali. Vou continuar tirando uma sombra. Depois da sombra, um contraste, onde eu tenho as duas fatias mais largas desse cabelo. Faço a minha profundidade e venho aplicando lá próximo à raiz. Ó, eu estou encostado na raiz aqui, fazendo com que suavize essa raiz aí e chegue com mais suavidade a cor mais clara no comprimento e pontas, tá? Isso que vai dar uma transição bem legal pra gente. Vamos fazer diagonal de novo. Ó, diagonal, tiro uma sombra, tiro um contraste do meio, faço o meu desfiado deixando a minha mecha até virar uma transparência, aplico bem próximo à raiz. É isso que nós vamos fazer em toda a parte de trás aqui do cabelo, tá bom? Quando você chegar aqui, ó, que o bico já é bem pequeno e essa parte de cima já cabe um papel inteiro, tá? Você vai parar de fazer as diagonais e a gente vai começar a fazer todo ele na horizontal. Só que aqui, diferente da parte de trás aqui de baixo, nós vamos trabalhar ele assim, ó. Nós vamos tirar a nossa sombra, que é a primeira mecha embaixo, e aí as fatias vão trabalhar com elas mais finas, tá vendo? Vão ser fatias finas, são basicamente costuras, tá? Onde aqui a gente vai ter um efeito mais delicado, mais próximo à raiz e um efeito mais delicado na passagem de cor e a marcação das mechas, que é onde vai finalizar o nosso trabalho. Então a gente vai trabalhar com fatias bem largas, somente nessa parte de trás. A partir desse ponto aqui, onde a gente vai trabalhar somente com essas mechas na diagonal, na horizontal, no caso, nós vamos trabalhar já com elas um pouco mais finas, essas fatias, tá? E vamos continuar trabalhando da mesma forma, ó. A espessura da mecha ainda continua a mesma, tá? A diferença é que nós vamos soltar a sombra e após soltar essa sombra, em vez de fazer fatias largas, nós vamos trabalhar quase que com costuras, ó. Costuras simples. E o desfiado, a mesma coisa, ó, levando sempre lá próximo à raiz, encostando na raiz e deixando essas mechas sempre nesse efeito em transparência. Bem fácil de trabalhar, bem fácil de lidar com esse tipo de trabalho em mechas, né? A aplicação, se você tiver um bom desfiado, você pode fazer até mesmo reta lá próximo à raiz, que não vai ficar marcada, tá? A não ser que você não tenha um bom desfiado, e você pode fazer essa aplicação também já em degradê, fazendo um leve esfumado próximo à raiz, mas sempre coloque menos produto lá bem próximo à raiz, porque é onde o cabelo vai clarear com mais facilidade e você não tem risco de manchas, tá? Inclusive, uma das grandes vantagens de um bom pó descolorante é a sua estabilidade. Então, a estabilidade do descolorante faz com que você não deixe esse produto inchar, inflar e acabar escorrendo lá próximo à raiz, tá? E a próprio emaranhado que você criou aqui no desfiado já vai te dar uma segurança em relação a esse escorrimento próximo à raiz, já faz uma defesa para esse tipo de trabalho. A Bracum é um dos pó descolorantes com maior concentração de silicato no mercado, que é o que dá viscosidade, aplicabilidade para o produto, não deixa queimar a ponta dos seus dedos enquanto você faz esse tipo de trabalho. E o mais importante, dá essa estabilidade para que isso não aconteça, tá? Silicato, essa silica que é usada no descolorante, é a mesma usada para fazer chips tecnológicos, que inclusive por uma curiosidade, né? Ali na ilha de Manhattan, o Vale do Silício já é porque temos um vale lá que faz essa extração, é um dos produtos mais caros, um dos insumos mais caros dentro da descoloração, e a Bracum tem muita concentração desse produto aqui dentro, tá? Insumo, que ajuda bastante a gente. Olha só, nós aplicamos de forma bem rápida, foram alguns minutos, são muito poucos minutos. A gente já vai dar uma olhadinha aqui na ponta, na parte de baixo, e é uma coisa que a gente sempre faz, tá? Que é o controle da descoloração, mesmo que você seja muito rápido, como a gente foi nesse caso aqui da montagem, em menos de 10 minutos montamos toda essa parte aqui, em 10 minutinhos, eu ainda vou aqui e dar uma olhadinha. Olha só, o pó descolorante flash, tá?
Mostra que a raiz já está quase no tom que eu quero. Eu quero um meio tom mais que esse daqui só, que é um fundo de clareamento 8, tá? É um truquezinho que a gente usa na tonalização, vocês vão ver. Eu sempre clareio, quase sempre, né? Eu clareio um tom a mais do que eu quero tonalizar, para a cintilância dessa cor ficar um pouco mais fraca e um pouco mais fria, né? Então, aqui já está quase no tom. Nós vamos montar a parte da frente, mas se você fosse um pouquinho mais demorado na montagem, olha, porque realmente o pós-colorante é rápido, tá? Não é à toa que o nome é Flash. Tome esse cuidadinho, ainda mais se você for usar um X de 20 volumes. A gente vai partir para a parte da frente, tá? Vamos fazer essa frontal aqui agora. E na frontal, nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? A minha primeira mecha, eu vou trabalhar aqui, ó, atrás da orelha, até na diagonal, onde tem essa entrada aqui da sua cliente, tá bom? É uma cliente que tem bastante cabelo, razoavelmente. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou puxar isso, deixar bem esticadinho. Eu vou limpar os cabelos novos, ó. E esses cabelos novos nós não vamos clarear nenhum, porque senão ele vai dar um efeito de cabelo quebrado, principalmente em cabelos com progressiva, tá? Nós vamos tirar aqui fatias bem fininhas, ó. Nós vamos fazer uma costura bem fininha aqui nessa parte. E nós vamos limpar os cabelos novos da raiz, fazendo com que eu tenha um efeito mais sutil próximo dessa raiz, mas ainda assim eu chegue mechas lá na raizinha, tá vendo? Nós vamos fazer essa mecha, nossa primeira mecha dessa forma, e a segunda mecha também. As próximas mechas nós vamos trabalhar exatamente como a gente trabalhou essa parte do topo aqui, ó, aqui de cima, tá? Onde a gente trabalhava sempre na horizontal e fazia mechas costuradas, já não trabalhamos mais com fatias. As fatias vão ser só nessa parte mais de trás, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui agora uma linha mais reta, tá? Eu ia fazer duas, mas uma só foi suficiente por causa da entrada aqui dela. Nós vamos trabalhar com essas linhas retas, tá? Fazendo essa mecha na horizontal. E aí, aqui está o detalhe. Você sempre vai clarear essa primeira mecha próxima ao rosto. Vem para cá. Ó, essa primeira mecha próxima ao rosto, a gente sempre vai dar um destaque para ela. Então, eu vou tirar a minha sombra aqui, ó, em fatias. Aqui as fatias já não são tão finas como a parte de cima e nem tão grossas como a parte de baixo, né? Fatias médias nessa frontal, e vamos fazer o nosso desfiado sempre clareando, ó, essa última mecha aqui, que é a mecha que vai trazer o nosso contorno um pouco mais iluminado, tá? Então a gente sempre vai clarear essa mecha ali. Nós vamos continuar nessa horizontal. Basicamente, nesse cabelo é um cabelo que tem um volume razoável de cabelo, vai dar mais ou menos umas 3, 4 mechas aqui. Quanto mais natural você quer esse efeito, mais grossa você pode pegar essa mecha e mais desfiado você precisa fazer até chegar no efeito transparência, e automaticamente vai ficar mais natural esse trabalho. Bom, fizemos nossa primeira mecha da horizontal, vamos fazer nossa segunda mecha aqui. Basicamente vão ser 1, 2, 3, no máximo 4 mechas aqui na horizontal, a gente já vai ter o resultado que a gente quer. Bom, pegamos mais ou menos na espessura de 2 dedos, 1 dedo e meio, 2 dedos, tá? Se fosse um cabelo loiro, talvez eu faria essas mechas mais finas, mas como é um moreno iluminado, eu quero e preciso, aí tá um detalhe, eu preciso manter esse efeito de naturalidade, de cabelo natural, para que a mecha não fique aquela cor quente, sabe? É uma cor que às vezes incomoda muito, principalmente as clientes aqui do Brasil, né? Então a gente vai tirar aqui, ó, 2 fatias. Eu vou desfiar mais a parte de trás, porque aqui eu tenho muito cabelinho novo, né? Então aqui eu vou desfiar um pouco mais a parte de trás. Fazer o nosso desfiado e nossa aplicação vai ser desde a raiz. Basicamente eu deixei a metade da mecha, eu deixei de sombra na parte de baixo, para que a gente possa ter esse efeito que eu estou dizendo para vocês, onde mistura tanto o natural quanto as mechas que você coloca, trazendo esse efeito um pouco mais frio, um pouco mais natural para esse cabelo. Vamos continuar fazendo isso até chegar nessa altura aqui, ó, tá vendo? Ó, quando chegar na altura da têmpora, eu vou parar agora e vou fazer a minha frontal, tá? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, mas na altura da têmpora a gente vai parar e vou fazer minha frontal, para que esse papel não atrapalhe esse, tá? Então a gente vai parar agora e vamos fazer a franja dela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado,
parar e fazer a franja. Então nós vamos continuar na horizontal, ó, até aqui na parte da têmpora, onde liga com a franja, para a gente poder começar a fazer a nossa franjinha agora. Poderia também começar pela franja, não tem problema, mas como é uma parte onde normalmente abre mais rápido aqui, eu deixo para fazer as duas laterais e depois somente essa parte da franja, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, nessa frontal a gente vai fazer da seguinte forma, eu separei aqui a franja, tá? A franja dela. Nós vamos começar com a primeira mecha, onde a gente vai tirar todos os cabelinhos novos aqui pra baixo, ó, pra não dar esse efeito de quebrado. E aí a gente vai limpar esses cabelinhos novos, tá? Pra raiz, não vamos nem desfiar, só limpar os cabelinhos novos. E como ela tem uma franja curta, então a gente não vai conseguir fazer aquela franja mais iluminada, tá? Nesse caso, eu vou tirar mechinhas muito fininhas dessa primeira mecha, desfiar, e agora eu vou aplicar lá na raiz, tá? Na segunda mecha que a gente vai fazer esse cabelo, eu já vou fazer um leve desfiado e já vou tirar um pouquinho mais. Nós vamos fazer 3 mechas dessa forma, mechas fininhas, tirando os cabelinhos novos, e cada vez que eu vou me afastando, que eu vou chegando mais para trás, eu vou tirar mechas cada vez mais, tirar mais sombra, deixando menos luz, tá? Vou mostrar para vocês agora. A primeira mecha já foi, a segunda mecha também, ela é fininha. Vou desfiar um pouquinho mais do que a primeira e já vou tirar um pouco mais de sombra do que a primeira, tá? A segunda já vai ter um pouco mais de sombra. Vou segurar lá, mas ainda assim eu vou aplicar bem lá da raiz, ó. Ainda assim eu vou trazer minha mecha lá da raiz. A terceira mecha eu já vou fazer bem mais do que a primeira e a segunda, ou seja, eu vou, para mim poder desfiar um pouco mais, aqui está o segredo, tá? Eu vou pegá-la um pouco mais grossa. E às vezes você fala assim, poxa, Diego, mas pegou mais grossa, não era para ficar mais sutil? Exatamente por isso que eu peguei ela mais grossa, porque eu vou conseguir desfiar muito mais ela, levando muito mais sombra e deixando essa mecha muito mais sutil. Acabei de desfiar, eu vou tirar algumas mechinhas aqui também, ainda assim para ficar bem natural, ó. E olha, quando voltar, toda essa buchinha vai voltar junto, trazendo suavidade, tá? Então eu desfiei bastante, ó, tá? E vou fazer minha aplicação nessa mecha. As duas primeiras são mechas finas, já em transparência. A primeira eu só limpo os cabelos novos, a segunda eu desfio um pouquinho mais e tiro um pouquinho mais de mecha. Vai depender muito da sua mão ali, sabe? Eu até brinco, eu falo que essa frontal, assim como a gente faz no Moreno Iluminado, é muito questão de mão, é como se fosse pôr o sal, sabe? Você vai desenhando ali e dando aquele seu toque para você e para sua cliente, tá bom? Então, ó, fiz a minha aplicação. Vou fechar aqui a minha mecha, tá? E nesse caso, ó, no caso dela, o corte que fizeram muita franja, ó. Então eu tenho um excesso de franja aqui, isso aqui já é peso, né? Como eu não vou levar lá para a parte da frente, o que eu vou fazer? Esse peso, eu junto todo ele e vou desfiar ele até virar uma transparência. Diego, mas minha franja é curtinha, ó, não vira transparência. O que eu vou fazer? Se você não consegue com o desfiado, você vai vir por baixo e vai começar a dar leves beliscos assim, ó, vai ficar beliscando, tá vendo? Beliscando, 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 até ter esse efeito, ó lá, um efeito em transparência, como se fosse um leve desfiado, ó. E aí eu já vou também deixar um pouco mais longe da raiz, ó. E mais importante ainda, como eu não consegui um pelo no desfiado, porque a franja é curta, eu vou fazer essa aplicação já em degradê. Aplicando primeiro aqui no comprimento e ponta, ó, primeiro da minha ponta, e aí subindo, ó, com o pincel, fazendo um degradê já na aplicação, ó, olha lá. Já faço o meu degradê na aplicação. Olha que interessante. Pronto. Fecha, fecha, fecha. Assim. Agora a gente vai voltar lá para essa lateral. Vamos voltar para a lateral? Fizemos a parte da frontal ali na franjinha, agora a gente vai fazer essa continuação, tá vendo? Ó, na horizontal mesmo, da forma que tá caído o cabelo, a gente vai fazer. Só que nessa parte aqui, a gente vai tomar um cuidado para que as nossas duas últimas mechas sejam costuras e não fatias, tá? Então, as primeiras mechas aqui, a gente vai continuar no mesmo sentido, ó, tirando uma sombra, deixando aqui a mecha que eu vou clarear, sempre pegando essa última mecha para clarear, ó o detalhe, ó. Eu faço aqui as minhas fatias, sempre pegando, ó, essa última mecha aqui para dar continuação no meu contorno. Esse lado aqui,
Olha o detalhe, pessoal, aqui sempre tem mais cabelo novo, tá? Do que na parte de trás, que é onde essa parte da têmpora. Então, primeiro você vai desfiar mais a parte de trás, ó, e vai desfiar bem essa parte de trás. Você pode até soltar aqui, ó, essa mechinha, soltar ela, tá? Se você preferir. Desfia aqui a parte de trás, onde você vai ter que ter mais profundidade. Depois você pega essa mechinha de novo, ó, tá? Que é a mechinha da frente, e desfia ela só próximo à raiz, para fazer com que ela tenha um leve clareamento maior do que essa parte de trás. E por si só, se você desfiar por igual, sempre vai muito cabelo novo nessa parte aqui e vai fazer com que fique uma sombra aqui na têmpora, bem aonde você queria que fosse um efeito um pouco mais claro, iluminando um pouco mais o rosto, principalmente nesse efeito de moreno iluminado, tá? Então nós vamos trabalhar com essas fatias aqui até chegarmos nas últimas mechas. Nas últimas mechas, a gente vai trabalhar com aquelas costuras mais fininhas, da mesma forma que a gente fez lá atrás, quando a gente acabou a mecha. Lembra dessa última mecha aqui, ó? Nessa mecha de cima, a gente fez uma costura mais fininha, mais delicada, para que fique mais fácil o sombreamento. E quando a gente for fazer o esfumado nesse cabelo, se você quiser fazer, até porque vai dar um efeito já bem sutil, se você quiser fazer, seja um efeito somente de esfumado e não de apagado. Bom, isso eu ensino sempre no curso dos princípios, que existe diferença. Por isso que a academia Princípios da Cor, o nome chama Princípios, porque a gente ensina os princípios. Existe uma diferença bem grande entre esfumado e apagado, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui nesse cabelo também um pouco da base dessa diferença que faz a gente transforma nós, pessoas que fazem cabelo, em profissionais de um profissional comum, tá? Um profissional especializado naquilo que faz, é o entendimento do que faz de uma forma muito mais clara e ampla e consegue, através desses princípios, criar novas tendências, criar novos efeitos, né? E trazer exatamente aquilo que a cliente pede para você de acordo com cada cabelo. Porque uma das maiores dificuldades realmente é isso, é você conseguir você ir em cursos, você já deve ter passado por isso, ir em cursos, ir em treinamentos, onde você aprende a técnica, mas aí quando você vai pôr em prática no dia a dia do seu salão, você vê que vai tendo resultados diferentes, porque os fatores são diferentes. Os cabelos são muito diferentes, principalmente aqui no Brasil. Não é à toa que nós somos os profissionais mais respeitados na nossa área, porque a gente tem muita dificuldade, tem que ter uma resiliência muito grande para trabalhar com cada tipo de cabelo, que são totalmente diferentes um do outro, né? Nessas últimas mechas aqui, nós vamos trabalhar ela aqui, ó. Nós vamos trabalhar ela mais fininha, tá? Nós vamos tirar aqui a nossa sombra, assim como no restante, tá? Mas a diferença é que na última mecha, você vai trabalhar com costuras, já não são mais fatias aqui nessa parte de cima. Sempre pegando essa última mecha, desfiando mais a parte de trás, e aí sim nós vamos chegar a desfiar menos a parte da frente. Outro detalhe que eu quero que vocês acompanhem nesse cabelo aqui, que esse daqui é um cabelo com base escura, é um cabelo que tem fios brancos, ela tinge esse cabelo, tá? Dos fios brancos, e também tem progressivo, ou seja, é bem próximo do dia a dia do profissional cabeleireiro no Brasil, né? É um cabelo que tem uma base escura, química de coloração nele, e também os acidificantes, que são esses alinhamentos que fazem. Então a gente vai cuidar muito do processo de descoloração e é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a gente preza na Terça dos Talentos, toda terça a gente está aqui, então é importantíssimo, vocês não têm noção do quão importante é. Eu queria pagar para não precisar ficar pedindo sempre, de você dar o like nesse vídeo e você compartilhar, principalmente em WhatsApp, para outros profissionais, tá? Vai nessa setinha aí, compartilha para outros profissionais, que isso ajuda demais. A gente está toda terça-feira aqui, faz um ano, vai fazer 2 anos, na verdade. A gente está toda terça-feira aqui entregando o melhor conteúdo possível, como se fosse um super curso que a gente dá pelo Brasil, para que você possa aprender de forma gratuita. E a única coisa que a gente pede é que você vai se inscrevendo agora, que é aqui no YouTube, a gente fazia na outra plataforma, se inscreve e compartilha com alguém, tá bom? Curte e compartilha com alguém. Isso é importantíssimo pra gente continuar o nosso trabalho. É a nossa gasolina, é o que motiva a gente, além de profissionais estarem conseguindo bons resultados aí no seu dia a dia, tá bom? Então, não custa nada, para um pouquinho, só compartilha para um profissional, você não tem noção do quanto você ajuda. E comenta aqui o que você está achando, que a gente também, eu vou estar uma olhada em
em comentário por comentário para cada vez poder melhorar um pouco mais para vocês, tá bom? Fizemos aqui nossa última mecha, percebe que eu sempre deixo bastante cabelo natural e esse é um tipo de cabelo que a gente tem no dia a dia e que você vai conseguir aplicar a técnica aí no seu dia a dia também e gerar algum resultado, tá bom? Vou terminar essa partezinha aqui do lado que é a mesma coisa, vou pôr essas últimas duas mechinhas aqui. Então, aqui vão dar 3 mechas no caso, né? São últimas 3 mechinhas. E aí vamos partir para descoloração, para o processo de clareamento, o controle da descoloração, que é algo muito importante. Sempre pego minha primeira mecha próxima ao rosto e aqui nós estamos fazendo fatias medianas, tá? Aqui eu separo a minha primeira mecha que tem muito cabelinho novo, desfio mais a parte de trás e aí volto desfiando só um pouquinho essa parte da frontal, tá bom? As mechas estamos colocando desde a raiz por conta também desses fios brancos que ela tem, que está tingido, tá? Que vai ajudar a disfarçar esses cabelinhos brancos aí e vai dar um efeito bem bacana pra gente, tá bom? Essas mechas estamos fazendo em fatias médias, a de trás em fatias largas e a do topo em fatias bem finas. E eu vou desenhar isso para vocês, para que fique bem fácil, para que vocês entendam esse processo. Ó, agora a gente vai cuidar do processo de descoloração, que é um dos processos mais importantes no processo de mechas, que é onde você mantém a saúde e o mais importante, deixa uma cor toda limpa, tá? Nesses cabelos aqui, é bem o cabelo que o cabeleireiro brasileiro ele enfrenta no dia a dia, que é esses cabelos com mais químicas, e ele nunca abre naturalmente, assim, por igual. A gente sempre tem uma disparidade aqui na abertura de tom. A gente sabe que o descolorante não clareia cabelo, mas sim revela fundos de clareamento, né? Então o que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar aqui e vou dar uma limpada nas mechas. Olha como o pó abriu super bem aqui já essa cor, tá? E a gente já chegou na cor aqui que é o fundo 8. Mas todos os cabelos eu faço isso aqui, ó. Eu limpo as mechas, tá? E vamos ver como é que tá essa cor. E aí a gente vai deixar o fundo de clareamento perfeito, perfeito. Aqui que tem um excesso de progressiva, ó, eu tenho uma leve abertura menor. Então, nesse caso, eu vou reaplicar somente aqui nesse comprimento e ponta, ó, durante um tempinho, para deixar ele todo igual, todo uniforme. E aqui a gente tem um truque, tá? Na descoloração da Bracum, a gente tem uma vantagem, que esse pó descolorante, eu consigo fazer ele 1 para 1,5, até mesmo 1 para 3. E isso faz com que eu tenha uma mobilidade muito grande na hora de clarear o cabelo. Então, nesse caso aqui, ó, eu deixei o pó mais molinho, ó, e eu deixei ele com mais OX. Eu deixei ele com 1 para 3, porque eu não preciso mais abertura das cutículas. Pelo contrário, se eu tentar abrir demais, vai acabar danificando muito esse cabelo. Então, na reaplicação, eu deixei esse pó mais molinho. Olha só como dá muita diferença, né? Ó, esse cabelo aqui, por exemplo, já a parte de cima, que foi colocado depois, já está no tom perfeito, ó, igual do que eu quero, que é nesse fundo 7 para 8, tá? Então eu não vou precisar reaplicar essa mechinha aqui. A de baixo eu já precisei, né? Então por isso que a gente vai cuidar do processo de descoloração todo por igual, que esse aqui não é um tipo de cabelo, aquele cabelo que você vai pegar e vai abrir todo por igual, né? É um cabelo que vai ter as suas diferenças, porque a sua da raiz até a ponta eu tenho disparidades, né? Eu tenho um cabelo que é mais natural num lugar, que foi feita mais alisamento no outro, e essa disparidade a gente tira na descoloração, e aqui entra um trunfo do profissional fazer uma bela de uma descoloração no seu fundo de clareamento para ter um resultado realmente diferenciado, tá? Vamos fazer 1 para 3 por outro motivo. O que clareia o cabelo é a OX. A OX, o nome é água oxigenada porque na sua fórmula a água é H2O. Na OX é H2O2. Então o que vai clarear o cabelo é a OX. É a OX que vai fazer essa função de clareamento, esse oxigênio a mais estabilizado que vai entrar no cabelo e vai dar o nosso clareamento, tá? Então eu vou fazer 1 para 3. Na minha reaplicação, faz o teste aí, você não precisa acreditar em mim, você tem que acreditar em resultados. Faz o teste aí que você vai ver que o resultado vai ser diferente em relação à textura do fio. Bom, aqui eu já tenho um cabelo onde a pontinha, tá vendo? Aqui abriu um pouquinho menos. Eu vou voltar ao meu papel e vou reaplicar essa descoloração nas partes mais escuras, ó. Aqui nas partes mais escuras, onde eu não tenho essa abertura igualitária, até eu chegar num fundo de clareamento realmente perfeito, que condiz com o resultado que eu quero, tá? Então, reaplicamos aqui nessa parte, e aí nós vamos deixar agir até o tom perfeito, tá?
vai ser bem rapidinho. Essa descoloração é bem rápida, mesmo sendo um cabelo bem difícil, vocês vão ver que é uma descoloração bem rápida. Eu vou deixar ele todo nesse fundo 8 aqui para vocês e nós vamos tonalizar esse cabelo ali no lavatório. Eu vou te mostrar agora como que a gente vai fazer esse processo de tonalização. Ó, vamos lá, a gente acabou de enxaguar esse cabelo aqui, agora a gente vai esfumar ele, vem cá. Um detalhe mais importante que a gente vai usar nesse trabalho, que é o seguinte: você tem que deixar o cabelo desse jeito, ó, passando o pente sem parar, sem interrupções. Ou seja, tem que desembaraçar inteirinho com o pente bem fino. Um detalhe importante também é esse aqui, ó. Tá vendo que o cabelo já não tem marcas, tá? Então é um cabelo que já vem com um efeito bem bacana aqui. Já não tem marcas, a gente vai só esfumar, não vai apagar. Eu vou explicar isso pra vocês. Apagar é quando a gente apaga, quando a gente some, ou seja, o cabelo tem marcas bem fortes, a gente vai lá e apaga aquelas marcas. Esfumar é um efeito diferente, é um efeito onde a gente causa sombreamento, transição, atenuar. Esfumar é isso que a gente faz, criar uma transição, e é isso que a gente vai fazer, tá? E existe também o efeito translúcido, isso é uma diferença também que a gente ensina lá na Academia dos Princípios da Cor, ok? Bom, nesse caso aqui a gente vai esfumar, então vem cá. Nós vamos usar a cor base natural dela, que é um 4, tá? Mas para não ficar muito escuro e para dar essa transição do mais loiro para o cabelo natural, nós vamos usar também o 6, vamos usar meio a meio. Nós vamos usar 7 gramas de 4 e 7 gramas de 6 nesse cabelo aqui, os dois de Color Touch, tá? Então eu vou usar esses dois aqui, Color Touch, meio a meio, 7 gramas de cada, e eu vou usar o dobro de OX de 10 volumes, tá? Você pode usar aí também emulsão de 1,9, 6 volumes, ou até mesmo 3 volumes, melhor ainda. Mas como não tem amônia, não tem problema, a gente vai usar o 10 volumes, que eu acho que dá uma cobertura ainda melhor, tá? Então vamos usar 7 gramas de cada, então 14 gramas total de massa e 28 gramas de OX de 10 volumes da Bracum, nesse esfumado aqui, e a gente vai fazer essa aplicação passo a passo. A gente já preparou esse esfumado pra gente, tá? E a gente vai trabalhar com ele aqui da seguinte forma. Eu vou primeiramente separar aqui, ó, mais ou menos um dedo do contorno, e nós vamos jogar esse um dedo todo pra frente, ó, todo pra frente, até com essa franja aqui também. Um dedo do contorno, esse um dedo para frente e o restante para trás, ó. O restante a gente vai jogar ele todo para trás, que a gente vai esfumar empurrando todo esse cabelo aqui para trás, tá? Então, um dedo aqui e o restante para trás, ó. Para trás, para trás. Ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou separar um dedinho aqui, jogar ele para frente e o restante nós vamos jogar para trás. E nessa parte de trás, nós vamos dividir em dois. Eu trago isso aqui para cá e você para lá. Aí. Olhar um pouquinho para baixo. Vamos dividir esse painel em dois, tá?
E agora vamos começar o nosso esfumado. Na aplicação, nós vamos depositar um pouco da raiz e vamos descer esfumando, tá? Então o que a gente faz? Ó, eu deposito mais ou menos onde é a marca, ó, tipo, eu deposito aqui e aí eu desço dando uma leve esfumadinha. Aqui, como a gente trabalhou com as mechas mais largas na hora de montar e desfiamos bem, já nem tem marcação. Então eu já vou pegar essas mechas um pouco mais largas também na hora de esfumar, tá bom? Vamos aplicar ela aqui e já pegar ela um pouquinho mais larga agora no nosso esfumado. Aplico basicamente onde está a marca e vem esfumando, ó. Ok. Diego, posso usar coloração? Pessoal, aqui nós usamos tonalizante porque nós estamos fazendo esfumado. Se eu fosse fazer um apagado, onde eu quero uma duração maior, onde eu quero um efeito maior, a gente pode usar a coloração. A gente usa a coloração normalmente, tá? Mas no esfumado, quando você já fez um belo trabalho na aplicação dessa técnica, você não precisa usar tonalizante, usar coloração não, tá? Preze para usar o tonalizante, porque daí você vai ter um efeito um pouco mais natural. Você não vai ter o problema de clarear essa raiz, revelar fundo nela, até porque não tem amônia aqui, então você não vai revelar fundo natural, deixar aquela raizinha mais marrom. Vai ficar show de bola. E no caso aqui dela, que faz os alisamentos, quando ela fizer o alisamento daqui pelo menos, tem que esperar pelo menos 10 dias, ela não vai ter esse problema também de desbotamento alto, porque o cabelo já está com um sombreamento natural somente com o desfiado que a gente fez, né? Isso é importante também. Vamos aplicar aqui, ó, a partir de onde eu começo as mechas e eu venho dando uma leve esfumadinha para fazer essa transição. Ó. Eu vou fazer ele, todo ele, puxando para trás aqui, deixando aquela mecha de um dedo separada para frente, onde a gente vai fazer pro lado da frontal também, para quando ela puxar um rabo de cavalo ela não ficar marcadinha. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá? Então aqui eu deposito e venho aplicando, deposito, venho aplicando. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Sempre com o cabelo bem desembaraçado, e aí vocês vão ver por que esse cabelo tem que estar bem desembaraçado, que a gente vai fazer a passagem de cor justamente com o pente. Então se você tiver algum nozinho nesse comprimento, na hora de puxar e fazer a passagem, isso vai te trazer problema, tá? Porque ele pode parar o pente ali e aí ficar marcado bem onde você parou o pente. No moreno iluminado nem tanto, porque ele consegue absorver melhor essas marcas, mas no loiro principalmente isso vai dar problema para você, tá bom? Vamos fazer aqui todo ele assim. Deposito e venho esfumando devagarzinho esse excesso, tá? Quando a gente faz esse depósito, a gente faz da seguinte forma. Ó. Na raiz, onde tem a marca, onde começa aqui as nossas mechas, a gente vem depositando. Quando eu estou depositando, ó, eu deixo o meu pincel mais deitado, ó, como se eu estivesse depositando, tá? Dessa forma aqui, ó, depósito, ó. Como se fosse na coloração. Aí conforme eu vou descendo, ó, eu vou mudando o ângulo do meu pincel até chegar a 90 graus. Quando eu estou a 90 graus, eu venho varrendo, ó, fazendo esse esfumado como se fosse uma vassourinha, tá? Descendo e varrendo. Vou fazer isso em toda essa parte aqui, como vocês viram aqui. 4 e 6. Diego, por que você não usa o 5? Cara, é uma das coisas que você tem que entender na colorimetria, que a base 5 é o vermelho na estrela e ele dá um efeito diferente, tá? Então, mesmo que eu queira um 5 para esfumar, eu prefiro fazer ele usando o 4 e 6, que é a matemática do dobro vezes 2, né? Então, por exemplo, 4 mais 6 é 10, a metade disso, que eu pus em proporção igual, vai ser 5, né? Então eu estou fazendo um 5 aqui, do que usando o 5, porque o 5 pode sim dar um probleminha pra gente, acaba ficando uma cor diferente ali no esfumado, não dá uma transição natural, e isso incomoda muito a cliente, tá? Então a gente prefere usar o 4 e o 6. Posso fazer com outra marca? Cara, você pode fazer. A marca, embora a nomenclatura seja sempre a mesma, a numeração seja a mesma, o castanho claro de uma marca é o castanho claro de outra, cada marca tem a sua particularidade, aí você tem que se identificar com a sua marca, tá? Você vai ter que conversar aí com o seu distribuidor, se identificar com a marca e fazer os seus testes aí para ver que resultado vai dar. Aqui nós estamos usando os Color Touch, tá? De vela. Bom, eu vou empurrar esse processo aqui todo para frente, ó.
tá? E vou aplicar somente na parte de trás, ó. Eu não vou aplicar na parte da frente, por dois motivos. Um, eu quero que fique mais iluminado, aí essa parte da frente, tá? Então eu vou aplicar só na parte de trás, eu quero que chegue mais próximo da raiz mesmo. E outro motivo é que quando eu puxar para trás esse cabelo, vocês vão perceber que não vai ficar nenhuma marca do escuro em cima do claro. Então eu sempre faço essa parte aqui da frente, ó, somente a parte de trás do esfumado. Olha só como é simples. Diferente lá do restante do cabelo, aqui eu quero um contorno um pouquinho mais iluminado, então eu estou fazendo só a raizinha, não estou descendo tanto o meu produto de esfumado aqui nesse cabelo, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui você percebe que a gente está fazendo sem corte para vocês verem como é fácil e é simples fazer esse esfumado aqui. Ó, faço aqui na parte de trás, somente na parte de trás. Aqui eu divido em dois. E a mesma coisa eu faço a aplicação somente nessa parte de trás, ó. Tá? Bom, agora a gente vai fazer uma passagem de cor. É óbvio que dentro do moreno iluminado é diferente do loiro, que é diferente do nude. Cada um vai ser de um efeito, um jeito diferente. A gente ensina todos os efeitos dentro da academia. Mas esse daqui, a gente vai fazer o seguinte, nós já vamos fazer uma leve passagem de cor. E para essa passagem de cor, nós vamos usar o borrifador e a água, tá? Nós vamos usar um borrifador de água. Vou fechar ele aqui para vocês. Então nós vamos usar aqui um borrifador de água, onde a gente vai diluir esse produto, principalmente nessa parte aqui, ó, onde é a emenda, tá? Vamos diluir. E com o pente, e aí um detalhe, você não vai puxar o pente assim, ó, deitado. Quando você faz isso, ó, o pente fica deitado, ele cria uma pazinha que traz o produto para comprimento e ponta. Então você vai puxar ele assim, ó, de pé, tá? Com os seus dentes. E vai puxar para baixo sem parar, tá? Para não criar marcação. Molhou, vem, puxa para baixo, criando uma passagem de cor. Quando você faz isso, você tira essa emenda ali da mecha, onde você aplicou, cria suavidade nessa transição e mantém o produto que está aqui fazendo o seu trabalho, que é criar esse efeito natural de raiz, tá? Então, aplica um pouco mais de água e vem puxando em linha reta, ó. Linha reta, puxando. Sem desembaraçar, sem criar marca, sem criar nó, tá? Ó, venho, puxo. Se você achar... Aqui sempre o menos é mais. Se você colocar muito produto lá na raiz, na hora de puxar, você pode acabar dando uma leve escurecidinha na mecha. Por isso que a gente fala assim, ó, o menos é mais. Coloca só o que realmente precisa, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e venho puxando se eu achar que, se eu achar que é necessário. Se eu olhar aqui e falar, não está descendo produto suficiente, eu deito um pouquinho o pente, assim, ó, e eu consigo trazer produto, ó lá, trazer produto lá para baixo, tá? Aplica em linha reta, vem trazendo o produto. Tá vendo que aqui eu queria que apagasse um pouquinho mais, ó. Então eu venho deitando o pente, ó, olha só, deitando o pente, trazendo um pouco mais de produto, ó, para esse meio, e depois eu venho puxando para tirar a marcação. Nesse caso, por que você colocou a mecha ali, Diego, se você está dando uma esfumada nela próxima à raiz? Bom, eu coloquei porque eu quero diminuir a diferença de tom entre as mechas que eu estou fazendo e a cor escura natural do cabelo dela. Eu acabo criando um efeito de marmorização nessa base aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puxo. Enxágua, puxa. Aqui a água te dá ajuda você a fazer essa passagem de cor, ó, porque ele acaba diluindo também o próprio pigmento aqui do tonalizante, tá? Isso é muito interessante. E quando você está fazendo aqui, se você precisar de mais produto, é só deitar um pouquinho o pente que você já vai conseguir essa passagem com mais graduação, ó, com mais pigmento. A frente a gente vai fazer com um pente já mais limpo e aí a gente vai dar só uma passadinha, tá? Então a Janine vai molhar aqui pra gente, olha só. Molhar e eu vou dar só uma puxadinha. Puxo, tá bom. É só para tirar a marcação do nascimento mesmo, ó.
A gente não quer perder esse tom mais quente, então eu não vou deixar agir aqui no comprimento e ponta. E a gente já vai levar para o lavatório esse cabelo e fazer a nossa tonalização. Aqui eu vou estar cuidando, ó. Esse aqui é fator tempo. O esfumado é um trabalho criativo, né? A gente tem o tonalizante para tonalizar, a coloração para colorir, e o esfumado é a transição dos dois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui e vai cuidar. Assim que tiver bom, eu já vou enxaguar. Nós vamos deixar isso aqui mais ou menos, pessoal, 2 minutos no máximo. 2 minutinhos, nós vamos levar para o lavatório, vamos enxaguar e a gente vai começar com o nosso processo de tonalização, tá? Eu vou ensinar o tonalizante que nós vamos usar aqui, o como nós vamos usar e o porquê, tá? Aqui o fundo de clareamento, nós abrimos um fundo 8, mostra bem perto aqui, ó. Um fundo 8, e aí eu vou ensinar para vocês o tonalizante. A importância de ter o cabelo natural, porque quando você tem esse cabelo natural, acaba esfriando o cabelo das mechas. Se você pegar, por exemplo, somente a mecha, você vai ver que a mecha está num tom bem mais quente do que realmente tá o efeito que a gente quer nesse cabelo. Então é importantíssimo sempre, no moreno iluminado, manter bastante. Agora a gente vai começar um processo de tonalização, tá? Nesse cabelo aqui a gente vai usar o 7/73 de Color Touch. Nós vamos usar 7/73 de Color Touch aqui nesse cabelo, tá? A gente vai aplicar agora, vem cá. O importante na tonalização, um negócio interessante que a gente sempre cuida fazer, é não deixar extremamente úmido o cabelo, tá? Porque isso atrapalha um pouquinho na pigmentação. Então a gente deixa ele de uma certa forma ó, em que quando você aperta, ó, não sai tanta água, tá? Então ele vai estar um pouquinho, quase que entre seco em relação há muitos que a gente tonaliza com ele extremamente úmido, tá? Então eu sempre tiro o excesso com a toalha, para quando você aperta aqui o cabelo, você sente que ele tá úmido, mas basicamente você não tem água pingando aqui nesse cabelo, tá? A tonalização para esse tipo de trabalho, que é a altura de 7, ela acontece muito rápida. Então eu prefiro passar dele por todo ele e depois separar massageando do que em si passar mecha a mecha e às vezes acaba dando uma mudança na tonalidade de um lado para o outro, tá? Então eu prefiro vir e aplicar em todo um lado primeiro, dessa forma que eu estou fazendo aqui, massageio rapidinho, tá? Vou massageando aqui rapidinho e já vou aplicar aqui no outro lado. Massageio também rapidinho. E aí agora eu vou fazer a diluição desse produto, ó, massageando. Eu não sei se vocês sabem, mas o tonalizante ele é de natureza expansiva, né? Diferente da coloração. Por isso que a coloração a gente não consegue fazer esse trabalho, a gente faz mais por aplicação em depósito, mas o tonalizante não. Ó. Quando você massageia, você tem uma ação mecânica nele, ele é quase igual ao shampoo, ele tem uma natureza expansiva, ele vai se expandindo. Então esse daqui é um truquezinho e vamos sempre massageando muito bem. E aí, quando eu massageei e espalhei melhor esse produto, a gente vem colocando o restinho, tá? Aqui eu usei 22 gramas de tonalizante e 45 gramas de 10 volumes, tá bom? É o 7/73 de Color Touch, tonalizante, tá? E aqui a gente vai massagear. E aí aqui também é fator tempo, tá, pessoal? Aqui é onde a gente vai trabalhar com o fator tempo, olhando, cuidando. E assim que chegar no tom que a gente quer, nós vamos enxaguar. 7/73 é uma tonalidade de loiro médio marrom dourado, tá? Eu uso bastante essa tonalização, principalmente para moreno iluminado, em bases 4, eu gosto bastante. E aí que vem um truquezinho. Nesse caso, a gente abriu o cabelo na base 8, tá? No fundo de clareamento 8, para depois tonalizar com 7. Se você abrir no fundo 7, talvez fique um pouco escuro demais ou puxando para um tom mais avelã, que muitas clientes não gostam. Mas quando você abre um tom a mais, a cintilância fica um pouco maior e eu acho que dá um efeito mais brilhoso no final, que a gente gosta bastante. Então a gente vai terminar de aplicar aqui, vamos espalhar bem, vamos deixar em média mais ou menos 10 minutinhos, tá? Mas basicamente a gente vai estar cuidando no olho, mas em média 10 minutinhos. Vamos enxaguar e começar a finalizar
esse nosso cabelo. Ó, preste bastante atenção que eu tenho um recado bem importante para você. Dia 19, 20 e 21, a gente vai fazer o maior evento online de mechas do mundo, tá? Que é o Laboratório das Mechas. Vai ser dia 19, 20 e 21. É totalmente gratuito, tá? É com certificado. É um evento totalmente ao vivo. A gente vai interagir, tirar suas dúvidas em colorimetria avançada. Vamos fazer técnicas de loiro, técnicas de morena iluminada. É sem enrolação, é sensacional. E se você é profissional, você tem que participar, tá? Para você participar é bem simples, o link vai estar aqui embaixo, Laboratório de Mechas, dia 19, 20 e 21. Você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e lá você vai receber todas as informações que você precisa, incluindo também o seu certificado. Não esquece, dia 19, 20 e 21. Vai ser em live, as lives não ficam salvas, tá? Vai ser aqui pelo YouTube e você tem que se cadastrar para poder receber todas as notificações, tá? Tá aqui embaixo o link, tá escrito Laboratório das Mechas. Participa do treinamento, lá dentro você vai ter material exclusivo também, só para os profissionais que participam desse treinamento, Laboratório das Mechas. E eu vou repetir, dia 19, 20 e 21, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos ter esse Laboratório das Mechas, um curso totalmente prático, totalmente gratuito e com certificado para você. Vai ter uns sorteios durante o evento também, e nesse treinamento nós vamos abrir vagas também para os Princípios da Cor, a maior academia de colorimetria do mundo. Presta bastante atenção, anota aí na sua agenda, participe do treinamento, você não vai se arrepender, você vai ficar assustado com os resultados que nós vamos mostrar ao vivo para você, tá? E se você quiser também adquirir o pó descolorante da Bracon, um pó descolorante que eu confio 100% e você não vai se arrepender. E o mais importante, está com super preço agora para quem está assistindo esse vídeo, também o link está aqui embaixo na descrição. Bracon, vai direto no site, pode realizar a sua compra por lá, tá bom? Não esquece não. Agora eu vou mostrar o resultado para vocês, vocês vão se surpreender com esse resultado. Bom, esse aqui é o resultado do cabelo da Lu. A gente fez um cabelo todo mais sutil, um resultado mais soft. Fizemos essa raiz com um efeito mais natural. E olha a passagem de cor como fica sensacional. Ó. Você não tem marcação nenhuma. É uma passagem de cor puxando mais para o infinito, onde você tem essas pontas um pouco mais claras. A gente fez essas mechas em fatias, então ainda temos essas mechas mais escuras também, que vai dar todo um contraste aqui para a pele dela e para todo o resultado que nós temos nesse cabelo aqui. A franja, como era uma franja mais curta, fizemos um iluminado bem sutil, tá? Para que não tivesse essa diferença. O esfumado dá todo esse toque pra gente. E aqui o 7/73, que é esse marrom dourado, fica sensacional. Principalmente quando você vê esse cabelo de dia, no sol, ele dá um brilho totalmente diferente. Percebe que é um cabelo que tem a coloração, tem o nosso alisamento, mas a gente ainda consegue um aspecto, uma textura sensacional, sem dúvida. Ajuda muito no resultado final, onde você tem uma cliente que tem a satisfação de ter um cabelo ainda com a cor bonita, mas ainda com muito brilho, com muita qualidade na fibra, tá? Essa é uma grande tendência do mercado, mais do que chegar na cor, é sim manter uma estrutura legal. Passa a mão no cabelo seu, Lu, você ainda sente ele legal? Você sente diferença, assim? Muito grande ou não? Show de bola. Essa é a intenção, tá? Manter um cabelo ainda com uma textura bem legal, uma textura ainda bem sedosa para o resultado final. Espero que vocês gostaram. Não esquece de compartilhar, de dividir todo esse conhecimento. Afinal, a gente está aqui para transbordar esse conhecimento na vida dos outros profissionais.